Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Se segura aí na cadeira, se ajeita aí, eu vou me ajeitar aqui também, pá, que vamos falar de mercado, produção, plantio e tudo mais. E hoje temos uma companhia aqui ilustre, Johnny Biro, produtor lá de Cristalina, em Goiás. Não errei não, né, Johnny? Não, não errou não, tá certinho. Pau. E o Rafael, que está... Onde é que você tá, meu filho? Dentro da colheitadeira? Onde é que é isso aí? Ou o caminhão? O que você tá fazendo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Vanim. Bom dia, Johnny. Obrigado, viu, Bom pela dia. presença, Johnny, meu amigo. Tô dentro da colhedeira, Vanim. Igual eu comentei com vocês mais cedo, vim fazer o batedor das máquinas aqui e tô só esperando, se Deus quiser, abrir um solzinho. Olha como é que tá o clima aqui, só para mostrar para vocês. Meio parecido com o que o Johnny tá vivendo. Pá, tá louco, só nuvens, nuvens pesadas. Tá assim há quantos dias, maluco? Cara, pior que deu uma tranquilizada alguns dias atrás, Vanim, mas Lá naquela agora, semana do carnaval, que você sumiu do exatamente. mapa. Quando não tinha nada para colher, né, Rafa? Não tinha nada para É, colher. exatamente, Johnny. Você sabe como é que é, cara. A soja chegando ainda, não tem nada para colher e abre o sol, meu Deus. É, Mas nós não podemos reclamar, a gente precisa muito da chuva. Agradecer de novo o Johnny aí por estar aqui com a gente. Mas, Vaninho, graças a Deus está tudo bem. Aquela etapa, assim, pelo menos o que eu senti aqui dos produtores da região, que é aquele medo, aquela angústia de realmente ter muita soja seca e um clima chuvoso por muitos e muitos dias diminui um pouco essa pressão. Mas confesso que nos últimos 2, 3 dias aí tem havido um aumento de chuvas aí e o produtor já está começando a ficar preocupado de novo. Tá bom. Bom, antes da gente começar no pagodinho aí da produção, clima e tudo mais, vou comentar aqui rapidinho, tá bom? Olha só, amigos, o que que tá pegando nessa semana. Ontem, o CEO, o presidentão da Gerdau, ele deu uma entrevista na CNN. E aí ele falou assim, que espera uma atitude do governo brasileiro com relação ao aço da China. Porque está atrapalhando a vida das siderúrgicas aqui no Brasil e o preço está pertinho ou abaixo já do break-even, quer dizer, já estão no prejuízo. E aí, o ano passado, eles entraram, ó, os em Minas, Gerdau e ArcelorMittal aqui do Brasil, entraram com um pedido junto ao governo de começar uma investigação contra o aço da China. Na verdade, eles iniciaram esse pedido foi em 24, 2024. E aí agora, o ano passado, parece que em novembro, começaram essas investigações e o resultado sai até julho, entre junho e julho. E aí ele falou o seguinte, que espera retaliações contra o aço chinês e bababá, cotas, tarifas antidumping e tudo mais. Bom, a gente sabe que é tudo verdade, né, amigos? A construção civil na China está de mal a pior e a capacidade de produção de aço está a mesma. O que eles estão fazendo com tanto aço? Produzindo muito carro, que aí está vindo para o Brasil aos montes. O Rafael tem uma coleção de BYD, tá bom? Depois de 2 anos vira BYD. Aí você já tem que, não tem mais valor, você tem que doar. Mas é essa a história. E aí ele espera. Agora, falando para o nosso mercado, qual que é a possibilidade? Aí vem a especulação lá na China. Hoje o farelo na China está subindo, lá na bolsa deles, a bolsa italiana, e não é um motivo bom. Seria um motivo bom se não tivesse nada. Aí melhora a margem do chinês, eles compram mais soja nossa. Mas o negócio é que pode, eles acham, ou estão especulando, que podem retaliar a soja do Brasil. Eu não acredito muito nisso, porque seria um tiro na cabeça, no pé, no estômago e tal. Aumentaria a demanda ou aumentaria a dependência por soja americana, tá bom? Mas estão falando que pode continuar atrapalhando os desembarques lá na China, soja brasileira. Aí vamos lembrar um pouquinho? Todo navio que chega lá na China tem que passar, tem que descarregar em um armazém alfandegado. E aí eles fazem lá a vistoria, que soja que é, se tem semente quarentenária, aquela história toda. Normalmente é de 7 a 10 dias, rapidinho. E agora, desde novembro, está em 20, 25 dias. Quer dizer, chega o navio lá, descarrega, leva 20, 25 dias para pegar o certificado. E aí, com esse certificado, você move a soja para onde você quiser. E isso foi feito lá em novembro para ajudar a vender soja do leilão, a Sinograin, a Conab da China. Enfim, e aí se esperava que agora já acabasse com essa história, porque agora é o pico do recebimento. O Brasil está embarcando bastantão. A partir de abril até junho é o pico de recebimento na China. Se continuar esticado essa história, o Pomba vai gerar filas de navio na China.
tá bom? Porque 20, 25 dias com um monte de navio chegando, não vai dar conta do recado. E aí, gerando fila de navio na China, pode atrasar o embarque aqui no Brasil. Aí seria um pesadelo, tá bom? Porque daí a trade não ia ter o que fazer também. Ô, Rafael, espera aí! Ô, Johnny, espera aí, eu sei que eu já comprei tua soja, tem que tirar aí em abril ou maio, sei lá. Mas, rapaz, o chinês lá não tá descarregando. Seria, quer dizer, a gente tá na mesma cadeia. E aí o impacto vai e volta. Então esse é o pagodinho, essa é a especulação, tá bom? Tomara que não aconteça nada. E agora, vamos ver o que o governo brasileiro define dessa questão das barreiras, tarifas contra o aço chinês. Minha opinião, para soja não vai acontecer nada. Agora, para o boi pode acontecer, maluco. Tá bom? Então, atentos aí, o boi que subiu bastante. E a China, normalmente, quando vai retaliar, não pega, assim, coisas que ela depende muito, não é trouxa. Ela vai lá naqueles pagodinhos que dói para você, mas não muito para mim. E aí nós vamos a carne bovina. Ó, o ano passado, o Brasil embarcou para a China 3 milhões e 100, recorde, total. E para a China, recorde também, 1,600, quase 1,700. Tá bom? Mais da metade. Olha só. Imagina só que a China vem assim e fala, mas tá bom. E ela não tá precisando de carne lá não, tá bom? A carne suína tá na mínima das galáxias. Mais carne é o que eles não precisam. Então assim, seguinte, vamos dar uma paradinha aí, vamos colocar alguns frigoríficos na geladeira e assim vai. Então ela faz sempre isso aí. Fez com o Canadá, fez com a Austrália, embargou o suíno da Espanha e assim vai, para causar uma dorzinha naquilo que ela não precisa muito, tá bom? Então atentos, eu diria principalmente ao boi. Esse é o risco que eu imagino aí para frente. Ok. Então, ô Johnny, Oi. eu vou só comentar um assunto, porque eu queria que o Vaninho comentasse depois, e também já te perguntar como é que estão as coisas por aí, mas eu também estou preocupado, Vaninho, com a questão dos indígenas no terminal da Cargill, sabe? Tinha Eles saído uma estão lá notícia. ainda? Então, tinha saído uma notícia no final de semana, acho que foi no domingo, que o governo tinha decretado que eles saíssem, enfim, que eles iam suspender aquele decreto que o governo Lula tinha passado de exploração das hidrovias, e eu acho que era uma dragagem, era alguma questão assim do Rio Isso. Tapajós, que os índios não estavam aceitando essa questão. Já havia sido feito o decreto pelo governo Lula de que a Cargill não poderia usar aquela estrutura para aquela função, mas mesmo assim os indígenas ontem ainda estavam lá. A Carla Mendes, até no Notícias Agrícolas, recebeu um representante da região dizendo o quão absurdo e principalmente nos atentando, produtores, ao quão isso pode impactar na nossa cadeia. Igual você falou, é uma corrente, né? Uma engrenagem. Então, se um dente da corrente quebra, a corrente quase como um todo quebra. Então, confesso que estou um pouco Ó, preocupado, principalmente por ser da região norte aqui, e saber que o escoamento em Miritituba tá horrível, 25 quilômetros de congestionamento de caminhões. Você imagina pro 25. caminhoneiro 25, Vaninho, Não, 25 imagina só se quilômetros. você é caminhoneiro. Você gostaria de ir para Miritituba? Não, cara, vai Ou cobrar você muito mais prefere caro ir para pelo o frete. TRO, que é É o Terminal lógico, Ferroviário em Rondonópolis, que lógico, está bem mais rápido? é É, lógico. Então, assim, Rafael, Johnny, queria saber como é que tá para você, cara, como é que tá essa questão logística para você em Cristalina. Rafael, aqui nós estamos começando agora, né? Então, até agora, eh, tinham poucas lavouras que chegaram, que começaram a colher, então ainda estava rodando bem. Mas de agora em diante o bicho vai pegar, a gente começa a ter uma concentração maior, e se a gente tiver que colher essa soja úmida, aí o problema é maior ainda. Nós já passamos um ano, acho que de 2023, foi, se eu não me engano, foi meio complicado já por essa questão de logística, né? E a gente passa por isso, a gente sabe disso aí. Aí eu queria chamar a atenção nossa, né? Nós como produtores, a respeito disso. Eu estou vendo o Vanin falando aí o quanto a gente é dependente da China. Quando vem uma notícia assim, a gente já fica arrepiado. E eu passo muito isso com o alho também. O alho, nós todos que produzimos alho aqui na região, passa muito isso com medo do produto chinês, porque o produto chinês entra aqui no Brasil, apesar de ter uma taxa antidumping, mas o pessoal consegue derrubar essa taxa com Johnny, liminares e desculpa a Oi, minha ignorância, a gente pois importa alho não. da China, é isso?
Não, a gente importa alho da China, isso. Vote. Já foi mais, sabe? Nós éramos dependentes da China em torno de 60% a 70% do mercado brasileiro vinha alho chinês. Hoje a gente conseguiu evoluir e produzir quase que isso tudo, esses 60%, 70% hoje vem da produção nacional. Então baixou muito essa dependência da China. Porém, quando eles conseguem produzir muito lá, o produto deles chega aqui muito barato, muito abaixo do custo de produção. Para você ter ideia, esse ano estava chegando aqui em torno de R$ 100, quando o nosso custo aqui é 150, certo? Vote. Custo, né, Johnny? Custo. Custo. R$ 150 a caixa de 10 quilos, né? Tá? Então, em torno disso aí. Aí, Só uma e a gente... curiosidade, Johnny, o alho deles tem o mesmo gosto do nosso? Tem alguma Não, diferença? não, não, não. Igualzinho? Não. Nosso alho é 3 vezes mais potente que o deles em termos de sabor, em termos de aroma também. Durabilidade é muito melhor também. E assim, a gente sempre fica com aquela dúvida em relação às questões trabalhistas, questões fitossanitárias, que a gente sofre uma exigência enorme em cima, né, para poder produzir, e a gente não sabe como é feito lá, e aqui no mercado nosso é muito aceito deles, assim, de qualquer forma, certo? Da forma que Entendi. chega, e vem numa concorrência desleal, né, Quer conosco. dizer, a reclamação do CEO da Gerdau, ela faz sentido, né? Faz sentido, Deixa eu te totalmente. perguntar agora o seguinte, Johnny. Vamos falar de Goiás um pouco. Sei que a colheita lá de soja está bem atrasadona. É o teu Uhum. caso também? Também, porque os plantios ficaram atrasados esse ano, né? Aqui demorou demais a começar a chover. Então, os plantios que normalmente se iniciam por volta do dia 15 de outubro, esse ano começou a partir do dia 1º, dia 2 de novembro. E aí Vote. foi meio trancadão. Eu mesmo tive que ficar parado uma semana esperando dar clima novamente, porque secou. Quer Então dizer, foi o início já foram uns 15 dias atrasados e no meio do caminho ainda no meio do tivemos algumas caminho. paradas. Eu iniciei aqui dia 4 de novembro, para você ter uma ideia, e terminei dia 26 de novembro. Eu devia ter terminado no dia 16 no máximo. Foi 10 dias para frente 10 da, dias. da Agora, programação. você também planta milho safrinha? Milho safrinha também. E quantos dias, comparado ao normal, você vai ter atraso? Olha, Para começar o plantio. uns 10 dias assim. O meu caso é um pouco diferente porque eu planto milho safrinha em cima da área de feijão. O feijão, como eu faço feijão de verão, né? Então, o feijão, como ele é mais precoce, eu já estou com o meu milho plantado, certo? Mas se eu tivesse que plantar na outra área nossa estou esperando colher para plantar ainda. Já está atrasado, né? Nós já estamos no final da janela, né? De plantio. Então, nós estamos no desespero ali para tentar colher, para tentar plantar ainda dentro da janela. Mas a partir de semana que vem em diante já é muito arriscado, né? Já é A muito gente arriscado. plantar, já é muito arriscado. Deixa eu agora perguntar, Johnny, para o Rafael. Vamos, eu sei que a colheita da soja está atrasadona também, na parte mais ao leste do Mato Grosso. Região dele aí com Fresa. Agora vamos falar de milho, maluco. Como é que. Vamos lá. Quantos por cento falta para terminar a soja? No teu Então, caso. Vaninha, aqui na nossa região, igual eu comentei com vocês em outros episódios, principalmente no começo de janeiro, grupos grandes, né, eles já tinham começado esses trabalhos. Acho que como aconteceu com o Johnny, aqui também aconteceu a mesma coisa, o clima foi muito irregular, então existiam starts de plantio e paradas ao mesmo tempo. Então, no nosso caso, por exemplo, nós iniciamos e paramos 3 vezes. Então, isso reflete justamente nessa questão da colheita. Você me perguntou em relação ao clima. Semana passada estava um pouco mais estável, mas eu não tinha soja seca para colher. Então, assim, é uma questão até complicada de dizer, porque a colheita, o plantio tem avançado, mas não é homogêneo para todos, porque não se deu um clima pareio para todos. Então, tem situações, produtores que conseguiram desenvolver e plantar em uma ou no máximo 2 tiros, assim, pegou e plantou,
e tiveram produtores que tiveram que parar até 4 vezes, né? Para esperarem as chuvas retornarem, como foi no caso do Johnny mesmo. Eu trabalhei em Cristalina há muito tempo, conheço particularmente, assim, acho que conheço bem a região ali, não como ele, mas fiquei quase 5 anos lá. E eu sei como é que é esse período aí de Cristalina, quando não chegam essas chuvas no começo de outubro, acaba se estendendo mais o plantio da soja, atrasa e, consequentemente, atrasa do milho. Agora, falando especificamente da nossa região aqui em Confresa, Vaninho, o milho safrinho, eu acredito que não haverá perda de tamanho de área. Eu acho que a área que foi plantada no ano Somente passado vai. o risco mesmo. Eu acho que o produtor, na verdade, o que ele acabou fazendo, né? Ele comprou os insumos, né? Porque ele estava com tanto receio de subir, de não ter logística para entrega, ter que disputar com a própria safra, a questão dos insumos, do adubo, da semente, que ele acabou se posicionando. E aí, com essa questão do excesso de chuvas agora na colheita, sim, ele teve um pouco de atraso. Eu acho que a maioria já quase chegou perto, se não chegou perto, tá bem próximo do que ele esperava, mas eu não duvido nada que, diferente do ano passado, que nenhum produtor quase entrou em março plantando, eu acredito que esse ano vão existir alguns casos de plantio até o dia 5 de março, e eu acredito que sim. Ó, vamos pegar os números do IMEA, tá? Da semana passada até dia 20 de fevereiro. Praticamente é o fim da janela boa, certo? Da Sim. janela Uhum. confortável. A janela boa mesmo é entre dia 20 de 25 de janeiro. janeiro até 10 de fevereiro, é a melhor Essa é a janela. pitelzinha. Ó, vamos lá. Até dia 10 de fevereiro foram plantados 46%. Quer dizer, menos da metade. Isso Mato Grosso apenas. E agora a semana do dia 20, 66%. Tá igual praticamente o ano passado, até um tiquinho menor. Ano passado que foi atrasadão, 67%. Ô, Vaninho, Ó, eu que queria. interessante. O ano passado, o janeiro foi lentão, e aí rampou fevereiro. Esse ano, o janeiro foi mais rápido, norte do Mato Grosso principalmente, e agora perdeu força. Diga aí. Não, eu só estava querendo comentar justamente isso, né? A inversão, né, dos anos. Ano passado, realmente, janeiro foi muito fraco, porque atrasou muito o plantio e não tivemos soja para colher. Acabou concentrando esse volume em fevereiro. Mas Deus nos ajudou muito, não que não esteja ajudando esse ano, mas nos ajudou muito com o clima. Chovia, mas dava para colher. Esse ano está sendo diferente, um janeiro um pouco mais seco, principalmente o começo dele. E depois que as chuvas engrenaram, e é isso que eu queria também perguntar para o Johnny, porque nós somos de Mineiros e a região sudoeste de Goiás é um pouco diferente em relação a clima do que a região de Cristalina, que fica mais ao norte, ali próximo a Catalão, a Campo Alegre. E as situações agora se assemelham, mas no plantio não se assemelharam. Acho que a região de Cristalina sofreu um atraso muito maior do que o sudoeste. E até por isso eu acredito que o potencial produtivo do sudoeste vai ser mais reduzido do que de Cristalina. É isso que você está vendo também, Johnny? Olha, Rafael, as áreas que colheram até agora, o pessoal está vindo abaixo da expectativa, certo? A gente está com uma formação boa de planta e tudo, porém não está realizando em peso de grão. Então, está sendo. Número de As áreas que vagens foram. tava acima, abaixo, igual? Como é que foi? Não, um número de vagem parecido, sabe? Muito parecido. Então, não tinha muita discrepância em relação ao ano passado. Agora, o Porém, tem peso algumas. mesmo tá menor. O peso do grão nos chamou a atenção em relação, foram três pivôs que a gente colheu, um pesou normal, produziu razoavelmente bem, e é uma outra coisa que aconteceu aqui, o stand, para estabelecer stand esse ano foi complicado, por conta, justamente por falta de chuva, né? Então você plantava, às vezes tinha umidade, às vezes estava com umidade boa e uma parte ruim, e ali se não ficasse muito perfeitinho ou se não desse sorte de dar uma chuva em cima, teve algumas áreas que não estabeleceu stand. Então, ainda tem essa dúvida, essas áreas que agora nós vamos começar a colher agora, será que elas vão se comportar da mesma forma do pivô? Será que elas vão estar com peso de grão menor do que Quer os dizer, anos? no seu caso, Johnny, para soja, a produtividade está menor até agora. Está menor em relação ao ano passado. Quantas sacas aí, só para ter Não uma é, ideia? não, não é muita coisa, mas está menor. Vamos falar, ano passado que a gente estava colhendo 87, 88, esse ano está colhendo 80, 81. Então,
É uma soja que você olha e fala assim, nossa, aqui vai bater do ano passado, mas a hora que você põe a máquina não está fazendo não está Não tá realizando realizando. dessa forma, né? Eu queria fazer uma provocação, a gente conversando aqui, e eu estou vendo vocês falando, nós falando, né, a respeito, vamos plantar a mesma área, vamos plantar tal. Eu estou vendo a paixão do Rafael, e que sempre foi muito empolgado, e eu queria Ele é fazer uma empolgadão, hein? programação. Meu filho do É, céu. e, e, e Isso é aí, bom, isso é bom. e aí eu estou vendo essa empolgação, mas o produtor, a gente trabalha mesmo com essa paixão, né? Essa vontade de sempre produzir mais e querer aumentar a área e fazer. E voltando àquele assunto que a gente estava falando a respeito do medo da China, que toda vez vem bater na nossa porta, o medo do mercado, toda vez vem batendo na nossa porta, esse problema logístico que toda vez a gente sabe que tem, e mesmo assim a gente insiste em estar aumentando e fazendo. Esse outro ponto que o presidente da Gerdau, né, que você falou, Isso mesmo. que está esperando alguma ação do governo, né? Então a gente está nesse barco aí o tempo inteiro. E mesmo assim a gente continua apaixonado e a gente continua querendo bater recorde, mas eu acho que será que não está na hora de nós começarmos a pensar um pouco mais, a trabalhar menos com o coração e trabalhar mais com a cabeça? Hoje nós somos os maiores produtores de soja, né, do mundo, vamos falar assim. É, Será que não está na hora de a gente começar a botar o pé no freio um pouco, trabalhar um pouco pensar numa redução diária, ou sei lá, ou diversificar um pouco, porque a gente pensa assim, nós estamos assim, vou bater recorde de produção, mas nós estamos batendo um recorde de RJ, nós estamos batendo um recorde de Exatamente. suicídio, certo? Nós estamos numa crise horrorosa. A que ponto que isso vale a pena? Nós estamos tá produzindo desse tanto. Quanto vale a pena a gente estar trabalhando, se sacrificando e não sendo recompensado? Ou muitas vezes taxado de maus profissionais, né? E todas essas coisas. Então, eu gostaria de deixar essa provocação. Será que não está na hora de a gente, às vezes, pensar, vamos deixar 10% da nossa área em recuperação, deixar ela plantada ali com planta de cobertura, vamos recuperar esse solo melhor, deixar ele descansar, no que vem a gente volta a produzir nele, e vamos produzir menos, porque tá assim, uma coisa muito enforcada, né? Tá muito difícil de trabalhar, todos esses intempéries que a gente tem, esses problemas que a gente tem, é, eu acho que a gente tem que pensar. Acho que a gente tem que Perfeito. pensar nisso. Com certeza é uma reflexão extremamente válida. Eu só diria o seguinte, Johnny, não está sendo recompensado. Pois é, o mercado, né? Nós temos que entender que o Brasil ele tem Exatamente por isso, recursos. desculpa, mas nós somos o líder do mercado. E, Exatamente. teoricamente a gente teria que reger esse mercado. E ao contrário disso, a gente é refém do mercado. Sempre, sempre é refém. E eu acho que eu não sei o que falta, como que a gente starta isso, essa atitude do produtor, para que a gente possa regular esse mercado melhor. Porra, nós somos o líder, nós temos a condição de colocar esse mercado ou para cima ou para baixo. Basta a gente querer, basta a gente se organizar. Como vai fazer isso? Aí também eu não sei falar, mas. O que que você acha, Rafael? Vamos lá, Cara, vamos repartir esta reflexão. Primeiro ponto: Brasil precisa aumentar a área para o ano que vem? Sua opinião, sim ou não? Pau. não, Não. não, com certeza não. O produtor deve continuar investindo mais em produtividade? Sim ou não? Aí é um ponto que eu não sei qual é a opinião sua, nem a do Johnny, mas eu vou falar a minha. Qual solução ele tem? Porque, igual o Johnny disse, ele não controla o preço. Se ele produzir menos, aí ele acaba de se enforcar, né? Realmente, assim, eu tava escutando o Johnny, e pro pessoal que escuta, eu conheço o Johnny há mais de 10 anos, e Vamos só colocar. Pensa em duas formas. Produzir menos quer dizer uma redução diária, que é o que o Johnny falou. sim.
Não redução de produtividade, que daí Ah, seria. sim. Aí Ah, sim, não, como não, você colocou, desculpa. aí Ah, tá, vamos se entendi. enforcar. Entendi no caso de um uso menor de tecnologia, adubação, enfim, Não, no não, mesmo não, tamanho de área para gerar uma produção total menor. Eu não, Vamos acho colocar que o assim: o Rafael, eu Johnny. acho produtor deveria tentar buscar, etc., Isso, isso. diversificação. Eu falo, por exemplo, no nosso caso, pessoal, esse é o assim, ponto. vou usar o nosso exemplo, Johnny. Não sei se é porque eu, quando eu morava só em Goiás, eu não conhecia assim a região. Mas, por exemplo, quando a gente chegou aqui no Mato Grosso, a nossa fazenda tinha licença, a abertura da área já tinha sido feita, tinha licença, tudo certo, dava para até usufruir da madeira que tinha sido retirada dessas áreas, enfim, tudo da maneira mais correta Tava possível. redondinho. Passaram-se 2 anos, veio a moratória. E aí, com a moratória, veio o meu desespero. Igual o Johnny me conhece, você também, Vani, eu sou apaixonado no que eu faço. Me deu um desespero muito grande, porque eu tô aqui desde o dia 01, né, na fazenda. É um projeto familiar nosso que eu acho lindo, é uma região maravilhosa. A gente é apaixonado por aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma região desafiadora. A gente investiu muito, não só dinheiro, mas tempo, energia, sonhos, enfim. E aí, quando chegou a moratória, me veio um desespero assim enorme, cara. E ao mesmo tempo que veio esse desespero, eu não poderia ficar sentado chorando. Então eu tive que ir atrás de opções. Eu tentei plantar feijão, igual o Johnny faz aí, na safra de verão. Então o que que a gente ia fazer? Primeira chuva eu planto feijão, 70 dias. Em janeiro eu planto milho safrinha, rotação leguminosa com plantas com gramínea, né? C3 e C4, e vai dar uma boa mistura. Não deu certo. No nosso primeiro ano fui colher o feijão, só chuva, acabou com o feijão, não consegui colher nada de feijão. Vou pensar o contrário. Então, na primeira chuva, eu vou plantar o milho e aí depois eu planto o feijão. Não dá muito certo também esse milho plantado em setembro, vamos dizer, porque chove demais na colheita. Aí o milho dá ardido, ele dá problema de empalhamento, ele dá vários tipos de problema. E eu não tenho nem onde beneficiar esse milho, porque tá tudo para soja, eu preciso secar ele, porque é uma época que chove muito, eu não tenho duas. A gente tem unidade de armazenamento e eu não tenho duas linhas, né, para poder secar dois produtos diferentes. Então, assim, o que a gente chegou à conclusão é vamos investir em milho verão. Então, esse é o terceiro ano que a gente planta milho verão aqui. E apesar de não termos resultados de produtividade tão altos quanto Mineiros ou mesmo Cristalina, que são regiões mais altas, mais frias à noite, que o milho gosta mais, apesar disso, e até pela procura enorme de milho numa entre-safra, né, que é quando a gente colhe aqui em abril, o resultado financeiro tem sido bacana, menos trabalhoso, igual o Johnny falou. Poxa, a gente se dedica tanto, trabalha tanto, investe tanto tempo, energia, e às vezes não sobra nada, dinheiro do bolso do cara. E para nós aqui, apesar de não produzirmos 200, 250 sacos nessas áreas, com a venda num valor interessante, a gente tem tido os bons resultados financeiros, entendeu? Então, acho que essa Então, dica ó, que o Johnny vamos falou é ao placar. maravilhosa. Brasil precisa aumentar a área? Não. Os dois não, concordam? sim. Sim. O produtor deveria Só pensar, buscar, Opções. diversificar um pouco, que seja a janela. O que você fez, você não diversificou, ou você mesmo, continua eu plantando acho, milho. Porém, você saiu da janela, da safrinha e entrou na janela do verão. Isso, isso. Sim, então os dois concordam. Tem que buscar a diversificação. concordamos. A outra coisa, um outro ponto que eu vou colocar, vamos falar assim, nós estávamos produzindo 160 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas, e estávamos comprando máquinas, pagando à vista, com dinheiro no bolso para poder aumentar a área, né, investindo em fertilidade para produzir mais, e aí começou a loucura, né? Aí começou a loucura, né? Começou a pagar um absurdo em arrendamento e área para todo lado. Então, e hoje o que que nós estamos fazendo? Nós estamos falando em 180 milhões de toneladas, todo mundo devendo, né? Enforcado até o tal. E aí, o que que é melhor, Olha né? só, o comunicado pedido do Banco do Brasil ontem, tá bom? Pediu ao Tesouro para postergar o dividendos, como o Banco do Brasil, parte, né, do Banco do Brasil, grande parte é do governo, entra lá nas contas gerais do governo, e aí pediu para postergar a distribuição de lucros e dividendos para o governo para mais para frente. Devido ao resultado extremamente combalido, e aí a explicação é exatamente essa, Johnny. Ó, essa semana, mais algumas RJs
pomba, assim, e pesadas, 200 e tantos milhões e tudo mais. E tá ali, sempre na cabeceira, o bebê, caixa e assim vai. Então, pomba, tá todo mundo sofrendo. E eu Esse é acho assim. Pode falar, Johnny, pode falar. esse é um movimento que aconteceu aqui. Assim, com o HF, a gente teve, no Bom, para começo, quem não era sabe, HF é hortifruti. hortifruti. Quando eu falo HF, para mim, Não, o eu Rafael tô não falando, sabe, ele não come tá, alface, nem tomate, nem nada. É Ei, só, não, ele já já rodei rodou muito alho pivô comigo de também. alho e cebola com esse só homem aí, come viu, carne, Vaninho? Viu? Já cara. rodei muito Para mim pivô com aqui, esse o homem. HF ele vai incluir tomate, batata, um monte de coisa, né? Mas quando eu falo aqui, falo em HF, para mim eu estou pensando Alho e especificamente em alho e cebola. cebola, né? Mas esse resultado também aconteceu em tomate, em batata também eu ouvi falar. Mas no começo era impensável o cara falar assim, não, eu vou deixar minha área parada, plantada com braquiária, porque para poder melhorar o solo, para poder produzir. Certo? Então, quando você falava isso, e tem alguns produtores que até hoje você fala isso, e ele falta pular na sua garganta, sabe? Fala assim, não é impossível um negócio desse, não é possível, não vou fazer. Porém, quando você faz isso, você passa, eu vou falar em alho, tá? Você passa de uma produtividade de 13, às vezes, em alguns casos aí em que pega um solo um pouco mais cansado, de 13 toneladas, 12 toneladas, 11 toneladas, você sai de um prejuízo, para você passa a produzir 18, 20 toneladas e trabalhar no azul, certo? Então, assim, com mais facilidade, com menos problema, com menos gasto, porque você não precisa investir tanto em fungicida, inseticida, em tranheira. Com o sistema equilibrado, ele te dá essa condição, certo? De poder trabalhar com mais folga e ter um resultado melhor. Então, pensando nisso, vendo esse modelo que a gente está adotando para com o alho, para com a cebola também, e alguns casos com tomate, que eu ouvi falar, seria uma grande opção para a gente poder trabalhar essas áreas de soja também. Porque aqui na região, não sei na sua, né, Rafael, que é mais novo, mas aqui nós temos N problemas com nematóide, com fusariose, com. Exoctônia. No Mato Grosso, lá no Mato Grosso com aquela anomalia, né? O pessoal Sim, fala muito sim. desse problema lá. Então, eu acho que seria muito bem-vindo um tempo de descanso é, é, dessas áreas, com a soja ou com a safrinha mesmo. A rotação deixou-se de se fazer essa rotação. Hoje a gente trabalha mais com sucessão do que com rotação. Sim. E os resultados, apesar da gente estar trabalhando e produzindo muito, mas é cada vez mais caro, cada vez mais difícil de produzir, e a gente está tendo um aumento de produtividade por conta de aumento de área, né? Mas eu acho que seria Tem de que bom pensar. tamanho a gente começar a pensar nesse ponto e meter o pé no freio um pouquinho. Cuidar mais do que a gente tem que é o bem maior nosso, que é o solo, certo? E Sim. cuidar do nosso bolso, porra. Vamos cuidar do nosso bolso Sim. também, né? Com certeza. Esse Johnny. aí você pode ter o solo melhor que tiver, mas se não tiver o bolso sadio, aí lascou. Não, Exatamente. e é engraçado você ter comentado isso, porque o Vanin já fala disso já tem um tempo, sabe, Johnny? A gente tem um encontro anual, toda vez, 2 encontros anuais em Curitiba, e acho que não foi nem nesse último, né, Vanin? Em maio você já tinha comentado com os produtores que estavam lá, assim, gente, tá ficando uma situação meio. Todo Sem mundo saída. do Brasil planta soja. E o cara que está indo bem, ele está naquele estímulo de vou comprar o vizinho, vou aumentar a área, vou abrir não sei o quê, vou tirar a pecuária, e a pecuária estava mal também. Então, assim, eu acho que essa conversa nossa é muito válida. Aquele produtor que às vezes enxerga isso como uma hipótese nula, é, eu queria perguntar para ele qual é a nossa Se real continuarmos oportunidade. aumentando, onde vamos chegar? O chinês não vai Porque comprar mais, amigo. não, e É, assim, Não é igual você adianta. falou, Vani, É o que eu muitas falo vezes. sempre. Não é o chinês que está comprando, somos nós que estamos vendendo. E Isso. aí é o seguinte, ô chinês, por favor, olha, não entenda mal, o chinês é um mau cliente? Claro que não, pomba, ele, o ano passado, 80% da nossa produção, só. Se Como é não que você vai fosse falar mal ele, do né, cara, Vaninho? né? Isso aí é a mesma coisa de você falar mal da mulher, pô, mãe dos seus filhos, e aí, vai fazer o quê?
o cara é o comprador e o garantidor da liquidez. Pior do que não ter resultado, é não ter liquidez, amigos. É apavorante. Mas é o seguinte, é que também os caras estão no limite. Ó, é o que eu acabei de falar. Tá bom, mais soja, mais farelo, mais ações, mais suíno. E o suíno tá na mínima, da mínima, da mínima. Pomba. Eles também falam, pô, o suinocultor lá tá se perguntando, cara, o que que nós estamos fazendo? Estamos produzindo mais para perder dinheiro. Você é trouxa, você é trouxa, você é trouxa, vamos reduzir. Então, quer dizer, o negócio ele está saturado. É a cadeia toda. Não vamos falar só de soja aqui no Brasil, não. É a cadeia toda. E aí envolve. O único que está bem é o insumo, tá? Agora, crédito está mal, como acabamos de falar. A trading está bem? Claro que não. Pô, para fazer resultado em mercado de baixa é a pior coisa que tem. Melhor coisa é você fazer margem de originação em mercado de alta. Pô, mas vou comprar porque vai subir. Agora aqui, você fica equilibrando pratos. E não É. tem muito o que fazer. Ganhar dinheiro com o mercado caindo é uma desgraça. Não, Então, então, a cadeia Valim, toda ela está saturada. ano passado, assim, eu sempre tive o objetivo de trabalhar com diversidade para a gente poder não apostar tudo num cavalo só, né? A gente teve várias apostas ali e sempre uma frutificar, uma ou duas frutificar. E eu estou na fazenda desde do ano 2000. Foi a primeira vez o ano passado, no ano 2025, foi o primeiro ano que eu vi nada acertar, nada, sabe? O alho ruim, cebola ruim, feijão ruim, soja ruim, milho ruim, trigo ruim, não teve nada que remunerou de fato. A gente passou batido ano passado. Então, eu falei, caramba, eu nunca tinha visto uma situação assim. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso da forma que eu falei, vamos parar de trabalhar com o coração, que a gente tem vontade e gosta de ver a lavoura bonita, gosta de ver o resultado do nosso esforço, mas a gente gosta de ver a remuneração também. Claro. Estou com saudade de ver o mercado, a gente abrir lá o mercado e falar assim, será que eu vendo hoje porque vai subir mais? Estou com medo de vender hoje, amanhã vai subir mais, não vou vender hoje não. A gente só fala assim, eu vou vender logo porque amanhã está pior. Então, Ô, Johnny, e oi. é engraçado isso, né, cara? Porque você falou sobre, e ano passado foi um clima tão bom, e eu acredito que o produtor também, empurrado por, enfim, uma ideia de que, cara, só produzindo mais que eu vou conseguir ter alguma lucratividade na atividade que eu exerço. Ele investiu, o clima ajudou, tirando para os nossos amigos gaúchos, realmente, assim, são muito guerreiros, né? Porque o pessoal Eles são passando, o que eles estão ferozes, passando ferozes. lá, eu não sei como é que eles. E desejar muita luz aí para todo mundo. Mas, cara, impressionante o que você falou agora. E eu tô tentando lembrar aqui, porque eu sou nascido na roça também. Eu acho que nunca aconteceu mesmo um ano desse. Quando a soja tava ruim, o feijão tava bom. Quando o feijão tava ruim, o trigo tava bom, o milho tava bom, o sorgo, Sempre ou foi o assim. boi tava bom. Ó, a Tipo, minha ano tese, tá passado, bom, ô, Rafael? Sabe por quê? Vocês estão falando a mesma coisa. Comida está ruim, certo ou não? certo. Uhum. Comida tá ruim. O ouro tá lá nas galáxias. A prata também e tudo mais. Amigos, é um problema demográfico, tá bom? O que nós vivemos hoje é o seguinte: vários países e aqueles que têm poder aquisitivo, não adianta nada. Tá nascendo um monte de filho lá na Índia e que não importa coisa nenhuma. Só exporta quando. Enfim, a importação deles é óleos vegetais, tá? Mas não muda faz tempo. Agora, países que têm poder aquisitivo, pô, não importa mais nada, só estão criando barreiras, barreiras, barreiras. Por quê? O problema é crônico. Ninguém mais quer ter filho. Pô, tá uma nhaca isso aí. Enfim, mas essa é uma história longa mas é a verdade. Enfim, amigos, nós temos que caminhar para o final, que senão vocês não voltam para colher aí. E tô É vendo que as verdade. nuvens abriram aí, Rafael. Pau, Ó, vai colher, meu ó, filho. porque eu mostrei a parte, mas ó, tá vindo, Johnny, tá Deus vindo. Ó, tá abrindo abençoe, ali, ó. Deus Ó, no abençoe. começo não tinha aquela aberturazinha lá. Fé é tudo, ô maluco. Amém, amém, cara, amém, para todos nós. Tá bom. Então, amigos, muito obrigado aí pelo bate-papo e pela reflexão que o Johnny colocou aqui. Acho que é super válida. Amém. Nos nossos cortes, com certeza vou pedir para colocar um pedação sobre esse tema. Claro, vamos convidá-lo mais vezes e para falar sobre o HF, né? Sobre HE. cebola, alho e tudo mais. HF. Interessante, interessante. Não é o nosso mercado aqui, mas faz parte da agricultura. Ô, Tá bom, Johnny, amigos? eu Ó, vou, eu,
Eu só queria, Vani, rapidinho antes, só para eu deixar o Johnny também. Mas, de novo, obrigado, meu amigo. Obrigado. Essas conversas são. É para isso que a gente fez o podcast, né, Vani? De Com coração, certeza. assim, é para a gente trocar uma ideia aqui que você está sentindo, como que o pessoal aí está pensando. Se pensar diferente também, que bom, vamos discutir. É para isso que a gente fez o programa. Então, obrigado, meu amigo. Obrigado por ter aceitado e Não, eu obrigado que pela. agradeço a oportunidade aí, Rafael, Ó, e Johnny, pela fica discussão. o convite, como o Rafael falou, do Quatro Pilares. E aí, esse ano, além dos nossos encontros normais, que é maio e novembro, nós vamos ter uma viagem, vai ser uma missão lá para a China. Vamos lá em agosto, logo antes do plantio da soja. E aí vai ser o Quatro Pilares China. E aí vamos fazer algumas visitas e tudo mais. E vai ter um dia lá que nós vamos fazer uma mesa redonda, produtores aqui do Brasil e crushers, esmagadoras, os traders lá da China. E aí vai ser uma troca. Com certeza o produtor, o cara lá vai querer saber. E aí, está fazendo dinheiro? Vai vender quando? Vai aumentar? Bababá, essa coisa de produção. E nós, claro, vamos querer saber, imagina, né, o produtor. E aí, chinês, pomba, não vai comprar mais não? Bora, meu. É mais ou menos assim. Mas vai ser um É, papo legal. Então, agosto, temos o Agrochina, aliás, Quatro Pilares China. Tá bom? Fica o convite aí. ok, obrigado. Últimos comentários, Johnny? Alguma coisa? Não, para mim tá cerrado, eu quero é colher. Boa sorte, meu amigo. Boa sorte, Vaninho. De novo, Para muito nós todos. obrigado. Boa colheita para todos. E fica o convite para você voltar de novo, viu, Johnny? Tamo Ô, junto, obrigado. mano. A hora que tiver oportunidade, só avisar aí que nós vamos fazer esforço. É sempre bom Maravilha. bater um papo aí com os amigos. Obrigado. Até Muito mais. obrigado. Abraço a todos. Fui, Tchau, tchau. abraço. Prazer, Valeu, Vaninho. gente. Até mais.